Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, dependendo do horário no qual você estiver assistindo essa videoaula. Hoje a gente vai falar sobre crase, né? Vamos responder, na verdade aqui, vamos responder 20 questões de crase. Relacionadas a vestibulares, relacionadas ao Enem e aos concursos públicos. Ok, pessoal, vamos falar então de crase aqui. Já peço a vocês que vocês deixem o like, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Ok, pessoal? Então, sem enrolação, vamos direto aqui. A gente vai falar um pouquinho de teoria e depois a gente vai resolver 20 questões. Então, vamos aqui. Geralmente, a crase ocorre com a fusão de duas letras A. A primeira letra A é uma preposição e a segunda letra A é um artigo. Entretanto, poderá acontecer com a preposição com o A sendo preposição e com o A inicial de pronomes demonstrativos masculinos, como por exemplo o pronome aquele, aqueles, aquilo. Ok, pessoal? Que são pronomes masculinos, mas a crase também pode ocorrer, haja vista que a crase é a fusão de uma letra A com outra letra A. Ok, pessoal? Também ocorrerá a crase quando estiver subentendida a moda de, a moda ou a maneira de. Então vamos ver alguns exemplos aqui antes da gente entrar nos exercícios, né? Vamos lá, exemplos. O médico deu atenção àquilo porque julgou desnecessário. É a mesma coisa que falar assim, o médico deu atenção para aquilo, já que esse para também é uma proposição. O médico deu atenção para aquilo porque julgou desnecessário. Também pode ser escrito assim a frase: o médico não deu atenção a aquilo porque julgou desnecessário. Por uma forma mais bonita, mais estilística, a gente vai escolher essa primeira aqui, ok? A gente vai escrever assim, colocando a crase: o médico não deu atenção àquilo, em vez de dizer o médico não deu atenção para aquilo, então o médico não deu atenção àquilo. Esta forma é mais estilística, mais bonita e é mais correta, um português mais padrão. Então vamos aqui, Zico fez um gol a Pelé. É a mesma coisa que nós falarmos o Zico fez um gol à maneira de Pelé. Por isso essa crase aqui diante de uma palavra masculina, ela se justifica porque esse A craseado aqui, na verdade, ele não está na frente da palavra Pelé, ele está na frente da palavra maneira de. Só que maneira de está subentendido aqui nesse espacinho aqui, ok, pessoal? Então a crase nem sempre é utilizada diante de palavras femininas, que é o padrão. Às vezes palavras masculinas, né? Como eu já falei antes, pronomes demonstrativos masculinos, o nome próprio aqui, ok? Masculino. Comemos um filé à francesa. É a mesma coisa que comemos um filé à moda francesa. Ok, pessoal? O engenheiro entregou o serviço àqueles pedreiros. É a mesma coisa que nós escrevemos assim: o engenheiro entregou o serviço para aqueles pedreiros. Ou então, o engenheiro entregou o serviço a aqueles pedreiros. Aqui a gente vê claramente uma preposição aqui. E aí tem uma letra A aqui, ou seja, duas letras As. Fundindo tudo vai ficar assim, aqueles. Em vez de ficar aqueles, vai ficar aqueles. Porque esse A craseado aqui é a fusão da preposição A com a inicial da palavra aqueles. Vamos lá. Para se utilizar corretamente a frase, é necessário saber
os tópicos relacionados a este assunto gramatical. Por exemplo, é necessário saber regência verbal, nominal, concordância verbal, concordância nominal. É necessário a gente falar um pouco de preposição, de artigo, pronomes possessivos e pronomes indefinidos. Ok, pessoal? Por isso que às vezes muitas pessoas têm problemas com a crase, mas a gente vai resolver alguns exercícios aqui de maneira fácil, sem estresse, facinho, tá? E você também vai achar fácil. E esse assunto aqui vai te ajudar muito nos concursos públicos, no Enem, nos vestibulares tradicionais. Portanto, peço a vocês que vocês assistam o vídeo até o fim. Isso vai ajudar muito no seu aprendizado de crase. E vai ajudá-los muito a gabaritar as questões de crase, tá ok? Vamos lá. Então, eu vou falar um pouquinho, uma noção aqui de regência nominal e regência verbal, só para a gente, porque isso é necessário vocês saberem para que vocês utilizem de forma correta a crase. Então, vamos lá. Regência nominal é a relação que um nome estabelece com o seu complemento através de uma preposição. Esse nome pode ser um substantivo, um adjetivo ou um advérbio. Então, o complemento chamado de complemento nominal, ok? Completa o significado do nome. Esse nome a gente já viu, que nome que é esse? Substantivo, adjetivo e advérbio, são as classes dos nomes. Então, o complemento nominal vai completar o sentido de um nome, de um substantivo, de um adjetivo ou de um advérbio, que teria seu sentido incompleto sem esse complemento. Vamos entender isso, ok? Então vamos aqui, ó. Na regência nominal, o primeiro exemplo aqui eu coloquei aqui, ó. O professor foi favorável. Favorável, a gente sabe que é um adjetivo. Então é uma das classes dos nomes. Então, favorável. Se eu falar assim, o professor foi favorável, você vai me perguntar, foi favorável a quê? Não entendi o que você falou. Aí você fala, não, eu vou te explicar. O professor foi favorável, eu vou completar o sentido dessa palavra favorável. Então, o professor foi favorável à prova que abrangia conteúdos complexos. Então, agora você entendeu. Se eu perguntar a que o professor foi favorável, ele foi favorável à prova que abrangia conteúdos complexos. Então, favorável é um adjetivo, classe dos nomes. Esse A que tem aqui, ó, esse A craseado é a junção de uma preposição com um artigo. Então, a preposição e o artigo. Que você pergunta assim, ó, foi favorável a quê? Foi favorável a prova que abrangia conteúdos complexos. Então, o A mais A juntou, deu uma preposição, o A craseado. Então, foi favorável à prova que abrangia conteúdos complexos, é o complemento nominal. É o complemento nominal do adjetivo favorável, do nome favorável. Vamos a outro exemplo. Minha casa é inacessível à pessoa estranha. Então, inacessível é um adjetivo, né? Uma característica da casa. Então, se eu disser assim, minha casa é inacessível, você já vai perguntar, inacessível a quê ou a quem? Eu vou te responder, minha casa é inacessível à pessoa estranha. Então, eu falei que a gente tem que saber concordância, né, verbal, e agora vocês estão vendo um caso clássico, um caso exatamente sobre esse assunto. Minha casa é inacessível. Aí você pergunta, inacessível a quê? Completa o sentido dessa palavra aí, desse adjetivo, para eu saber inacessível a quê? Aí eu falo, não, inacessível às pessoas estranhas. Então, a pessoa estranha é uma pessoa só, e as pessoas estranhas são duas pessoas. Por isso que estranhas fica no plural, e aqui as também no plural, pessoas no plural. Esse A aqui ficou no singular, pessoa ficou no singular, e estranha ficou no singular também. Ok? Inacessível, então, é um adjetivo da classe dos nomes. Esse A aqui, ó, esse A craseado, lembra que é um A mais A.
Ok? Então tem dois As aqui. Toda vez que você olhar uma crase é porque tem dois As ali. Vamos ver se é uma preposição e um artigo ou se são simplesmente duas letras As. Uma preposição e uma letra A, ok? Então vamos aqui, ó. Esse A é a preposição, esse outro A aqui, ó. Pessoa estranha. No caso aqui no singular. Então inacessível é o complemento nominal a pessoa estranha. Então vai completar o sentido da palavra inacessível. E inacessível às pessoas estranhas, o complemento nominal aqui de inacessível. Só que aqui está no plural e aqui está no singular. Tudo no singular fazendo a concordância verbal. De pessoas com estranhas. E esse A aqui, ó. Pessoa e as pessoas. Então, pessoal, a regência nominal vai ser, então, a regência de um nome, né? Que pode ser um adjetivo, substantivo e advérbio com o seu complemento nominal. Complemento nominal completa o sentido de um nome. Complemento verbal que a gente vai ver agora completa o sentido de um verbo. Então, vamos ver aqui. Regência verbal é a relação que existe entre um verbo e o termo da oração que o complementa. Ou seja, a regência verbal é estabelecida entre o verbo e os complementos verbais. Complementos verbais, você vai lembrar que é objeto direto, objeto indireto. Ó, regência verbal é a relação que existe entre um verbo e o termo da oração que o complementa. Ou seja, a regência verbal é estabelecida entre o verbo e os complementos verbais. Então vamos aqui o primeiro exemplo de regência verbal, que também está ligado com a crase. Entregou o buquê. Quem entrega, né, na regência verbal aqui, entrega alguma coisa a alguém ou para alguém. Então, entregou o quê? O buquê, que é o objeto direto. Para quem? Para a mãe. Objeto indireto. Então, esse aqui é um verbo transitivo direto e indireto. E aí, ó, entregou o buquê a mãe. Então, esse para a preposição, o a também não tem problema nenhum a gente falar assim, entregou o buquê a mãe. Só que se você faz isso, fica estranho, né? A cacofonia, fica esquisito de falar. Então, melhor assim, entregou o buquê a mãe. E esse a aqui, ó, você sabe que é craseado, por quê? Porque ele é a junção de uma preposição a com o artigo a. Ok, pessoal? Vamos aqui no segundo exemplo. O segundo exemplo diz assim, ó. Pagou a conta. Pessoal, pagar, quem paga, paga alguma coisa a alguém. Ou paga alguma coisa para alguém. Então, pagou a conta para a garçonete. Ou então, pagou a conta a garçonete. Só que como fica estranho de falar a garçonete, isso fala assim, ó. Pagou a conta, a garçonete coloca a crase. A crase representa o quê? Uma preposição, nesse caso aqui, com um artigo. Porque quem paga, paga alguma coisa a alguém. Terceiro exemplo de regência, a gente tem aqui, ó. A mãe deu um presente de aniversário a aquele filho mais obediente. Ou então a mãe deu um presente de aniversário para aquele filho desobediente. Lembra que a preposição pode ocorrer diante de palavras masculinas, como esse pronome demonstrativo aquele. Por quê? Porque em função da regência do verbo. Então, ó, se você falar assim... A mãe deu. Aí você vai ter que dizer aqui o que e para quem. Então você vai dizer aqui o que e para quem. Gente, como você tem um a aqui mais o outro a, o a que é a preposição mais o a da palavra aquele, vai ficar aquele. Então o verbo dar é um verbo transitivo direto e indireto. Quem dá alguma coisa a alguém.
Obedeçam às leis do país. Então, quando você diz assim, ó, obedeçam às leis, obedeçam às leis do país. Só quem obedece, obedece a alguém ou a alguma coisa. Então surgiu mais um A ali, ó. Como é que ficou? As leis. Então o quarto caso aqui de regência verbal. Obedeçam às leis do país. Então, se você disser assim, ó, obedeça às leis do país, só que quem obedece, obedece a. Então você vai juntar o a mais esse a aqui, então vai ficar obedeçam às leis do país. Então o verbo obedeça é um verbo transitivo indireto. Obedeça a que ou a quem. Quem obedece, obedece a alguém ou a alguma coisa. O quarto caso aqui, para a gente concluir, né, os exemplos, as noções de regência verbal, concordância verbal. Vamos aqui, ó, devolver o carro à mãe. Então, se você falar assim, ó, devolver o carro à mãe, você poderia falar devolver o carro ao pai. Então, quando você substitui a palavra feminina, aqui o substantivo mãe pelo substantivo pai, você vê que em vez de ficar devolver o carro à mãe, vai ficar devolver o carro ao pai. E aí cabe crase. Sempre que você conseguir substituir a palavra feminina por uma masculina, cabe crase. Quem devolve, devolve alguma coisa, que for o carro, a alguém. Então ficou como? Devolver o carro à mãe. Juntou esse a aqui, ó, que é no caso da regência do verbo devolveu alguma coisa a alguém. Então juntou a preposição da regência do verbo devolver com o artigo que acompanha a palavra mãe. Então ficou assim, devolver o carro à mãe. Que é a mesma coisa de escrever devolver o carro para a mãe, porque o para também é preposição. Então quem devolve, devolve alguma coisa para alguém ou a alguém. A regência do verbo devolver. Vamos mais considerações aqui, porque é necessário, tá, pessoal, vocês saberem dessas considerações, ok? Usa-se crase diante de expressões adverbiais, locuções prepositivas e locuções conjuntivas. À noite, à direita, à toa, às vezes, à deriva, às avessas, à parte, à luz, à vista, à moda, à maneira, de, à exceção, de, à frente, de, à custa, de, à semelhança de, à medida de, à proporção que. Então vejamos por que ocorre isso. Ó, se eu colocar um exemplo aqui, telefonar-te-ei amanhã durante a noite. Esse durante, vamos lembrar que durante é uma preposição. E se ela tem o mesmo sentido que outra preposição, uma substitui a outra, ok? Então, telefonar-te-ei amanhã à noite. Só substituir a preposição durante pela preposição a. Então, se a gente for escrever colocando a crase, a gente pode falar assim, ó. Telefonar-te-ei amanhã à noite. Então, em vez de eu falar telefonar-te-ei amanhã durante a noite, ou telefonar-te-ei amanhã à noite, esse a aqui é um artigo e o a preposição, a gente fala assim, ó, telefonar-te-ei amanhã à noite. Coloco a crase aqui no a. Outro exemplo. Ele está completamente à parte do grupo. Ok? Locução adverbial. A funcionária apenas conseguiu a promoção à custa de muito esforço. Locução adverbial. À custa, à parte. Ó, meu filho mais velho está completamente à deriva. Locução
adverbial. A regência nominal, então, só para a gente frisar mais esse assunto, dar mais um enfoque, os substantivos, adjetivos, advérbios geralmente exigem que seus complementos venham precedidos por uma determinada proposição específica, prevista no dicionário de regência. A utilização de uma outra proposição não prevista constitui um erro de regência e deve ser evitada. Em um sintagma nominal, por um lado, são determinantes os artigos, adjetivos, pronomes, adjetivos numerais. Em um sintagma superoracional, por outro lado, são determinantes as orações subordinadas, já que dependem uma da oração principal. Vamos aos exercícios aqui para a gente ver como é que é isso. Questão 1. A opção que preenche corretamente as lacunas. O gerente dirigiu-se. Então, pessoal, olha só. Se a gente falar assim, ó. Quem dirige para algum lugar, que é a regência verbal, né? Quem se dirige para algum lugar. Então, se eu colocar aqui, ó, o gerente, colocar aqui, o gerente dirigiu-se à sua sala. Então, olha só, quem se dirige a algum lugar. Aí tem mais esse A aqui da sua sala, então vai ficar o A craseado. Vai ficar assim. O gerente dirigiu-se à sua sala. Então, vou colocar a crase aqui. Que é a junção do A, da regência do verbo dirigiu, com o A, que é o artigo. E pôs-se a falar. Esse A aqui também, esse A aqui não tem crase, tá, pessoal? Não colocamos crase diante de verbos. A falar a todas as pessoas convocadas. Esse A não tem crase porque é pronome indefinido aqui todas. Não colocamos crase diante de pronomes indefinidos. Então, como é que ficou? Primeiro A ficou craseado, segundo sem crase, o terceiro sem crase. Letra C. Ok, pessoal? Próxima questão. A gente tem aqui, ó, assinale a alternativa em que preenche corretamente as lacunas do texto. Recorreu, então vamos colocar aqui, ó. Quem recorre a alguém ou a alguma coisa, né? Então vamos aqui, ó. Recorreu à irmã. Então, quem recorre a alguém ou a alguma coisa. Então, somou esse A com o A aqui, ó. Crase no A. Então, aqui, ó, recorreu à irmã. Crase no A. E a ela se apegou. Diante do pronome, pessoal, do caso reto aqui, ela não tem crase, tá, pessoal? Porque você fala assim, ó, se apegou a ela, não é se apegou a ela, é se apegou a ela, não tem crase. Como a uma tábua. Então, diante dos pronomes indefinidos aqui, ó, do artigo indefinido, né, não tem crase. Então, diante de uma aqui não tem crase. Então, como é que ficou? O A craseado, 2 A sem crase. Então, ficou letra E. Então, ficou letra E. Vamos arrumar aqui o texto. Letra E.
A questão 3, a gente tem aqui, ó, sentou-se, aí, com crase, né? Por que com crase? Sentou a máquina. Porque sentou-se a máquina, aí aqui é uma locução adverbial. E pôs-se a reescrever. Aí não tem crase aqui, porque diante de verbo, não tem crase. Reescrever uma a uma as partes do relatório. Então aqui não tem crase, porque diante de palavras repetidas não tem crase. Como é que ficou? Primeira com crase, as outras duas sem crase. Deixa eu corrigir aqui. Então, letra D. Questão 4. Diz assim: assinale a frase em que a com crase ou a sem crase está mal empregado, ou seja, que está incorreto, né? Amores à vista, né? Aqui tem crase, por quê? Porque locução verbal, locução adverbial, né? Aqui. Referi-me às sem razões do amor. Então, olha só. Quem se refere a alguma coisa. Então, ó, referi-me às sem razões do amor. Só que quem se refere a alguma coisa ou a alguém. Então, ali, ó, tem dois As. Como é que vai ficar? Com crase. Ok, pessoal? Continuando aqui. Desobedeci às limitações sentimentais. Então, quem desobedece a alguma coisa ou a alguém, né? Então, como é que vai ficar? Desobedeci. Ó, desobedeci às limitações sentimentais. Só que quem desobedece a alguma coisa ou a alguém. Então, aqui, crase, né? Estava meu coração à mercê das paixões. Locução adverbial aqui, ó. Estava à mercê, então tem crase normalmente. Submeteram o amor a provações difíceis. Então, pessoal, essa aqui está errada. Por que está errado? Está errado porque não está havendo a concordância verbal exata aqui, certa, né? Então, ó. Submeteram o amor a provações difíceis. Então, quem submete uma coisa à outra. Então, aqui, ó. Só que, qual é o problema aqui? Que deveria ser as provações difíceis. Submeteram o amor às provações difíceis. E não submeteu o amor a provações difíceis. É as com crase, ok? Para fazer a concordância verbal. A aprovação, as provações. Questão 5. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas da seguinte oração. Então tem aqui, ó. Precisamos falar acerca de 3.000 operários. Então, ó, acerca, né, é a respeito de 3.000 operários. É só um A normal. Daqui a alguns anos tudo estará mudado. Daqui
alguns anos isso estará mudado, porque quando é no futuro é só um A normal, tá? Uma coisa vai acontecer no futuro, daqui a alguns anos. Há dias está desaparecido, então aqui, ó, HA com acento, porque esse HA com acento significa dias passados, tempo passado, coisa que já passou. Há dias está desaparecido. Ouvindo de locais distantes, todos chegaram a tempo, né? A reunião. Esse a tempo aqui, o A aqui não tem crase porque tempo é palavra masculina, né? E geralmente não colocamos crase diante de palavras masculinas, a não ser que seja um pronome demonstrativo aquele, aquilo, né? Esteja submetido à expressão a moda de, né? A maneira de, a moda, ok? Chegou a tempo a reunião. A reunião é locução adverbial, tem crase. Então como é que ficou aqui? 2 As, esse aqui, letra A, né? Aqui, ó, A e o HA, letra A aqui, tá? Vamos aqui na próxima questão, são 20. Energia aí, pessoal, garra, pessoal, para vocês gabaritarem aí as questões de concursos, vestibulares tradicionais, Enem. E também para o seu dia a dia, tá, pessoal? O seu trabalho, se precisa escrever corretamente aí. Vamos lá. Questão 6. Assinale a alternativa que está correta o uso do acento indicativo de crase. Então vamos lá, olha só. O autor se comparou a alguém. Aqui, pessoal, tá incorreto, por quê? Porque aqui é um pronome indefinido, a gente não coloca crase diante de pronomes, né? Indefinidos. Ele se referiu às pessoas de boa memória. Então, essa aqui é a questão correta, por quê? Porque aqui, ó, quem se refere aqui, ó, ele se referiu às pessoas de boa memória. Então, quem se refere a. Pronto, juntou aqui o a preposição com o a, que é artigo, então o as, artigo, então as. Ó, as pessoas aludem a uma causa, então não coloca crase diante de uma, né? Umas, pronomes e indefinidos, artigos indefinidos. Ele passou a ser entendido a partir de, não colocamos crase diante de verbo. Os livros foram entregues a ele, não colocamos crase diante de palavras masculinas, no geral, né? Questão 7. A gente tem aqui, ó, o sinal de indicativo de crase foi utilizado equivocadamente, né? Ó, à exceção da Bandeirante, as outras emissoras de televisão detêm ampla liderança com percentuais fabulosos, né? Então, isso aqui, ó, locução adverbial tem, né? Crase nas locuções adverbiais. Está presente a cineasta das cidades brasileiras, a quem, não, pronome aqui, ó, né? Gente, pronome não colocamos crase. Os dados da pesquisa. Então, pessoal, está perguntando aqui o que não procede, já é a letra B aqui, né? Os dados da pesquisa referem-se às cenas. Então, vamos aqui explicar. Os dados da pesquisa referem-se, né? Referem-se às cenas. Então, olha só, como quem se refere a alguma coisa ou a alguém, né? Juntou com outro A aqui do as, então crase. Então tá correto, né? Passar para o próximo aqui.
Cresce às escondidas. As escondidas é a locução adverbial, então, ó, tá correto. Então, a única que está errada é a letra B aqui, ó, porque não colocamos crase diante de pronomes. Então, pessoal, vamos aqui, ó, questão 8, né? Vamos aqui, ó, para a gente entender essa parte. Olha só. Nenhuma das alternativas está errada. Então, essa afirmação está errada. Por quê? Porque tem alternativa aqui que está errada, ok? Então, vamos aqui, ó. Você já esteve em Roma, eu irei a Roma logo. Então, isso aqui está errado, por quê? Porque se você fala eu irei a Roma, você deveria falar eu voltei da Roma. Só que voltei da Roma está errado. O certo é o quê? Voltei de Roma. Então, questão errada. Fui a Lisboa dos meus avós. Então, olha só. Fui a Lisboa. Só que quem vai, ou quem foi a algum lugar. Juntaram dois as aqui, uma preposição e um artigo, crase no a. Então, aqui está correto. Ó, já não agrada ir a Brasília. Tipo, a gasolina tá cara, alguma coisa assim. Olha só. Tá correto. Por quê? Porque ir a Brasília não tem crase mesmo. Por quê? Porque a crase é assim, ó. Por exemplo, irei aqui. Irei à Bahia. Quem vai a algum lugar. Então aqui, ó, crase no a, por causa da preposição e do artigo. E aí você pode falar assim: voltarei da Bahia. Então aqui é só um macetezinho para você aprender rápido, fácil, tranquilo. Ó, irei à Bahia, voltarei da Bahia. Toda vez que falar assim, irei a, voltarei da, crase no a. Ok, pessoal? E se for, irei a Brasília, voltarei de Brasília. Então não tem crase. Refiro-me à Roma antiga na qual viveu César. Tá correto por quê? Porque é assim, ó. Refiro-me à Roma antiga. Então quem se refere a. Aí tem mais um a ali que é o artigo, crase no a. Tranquilo, pessoal? Passar para a próxima questão. Questão 9, olha só. Refiro-me, a gente acabou de falar aqui do verbo refiro-me, né? Às atitudes, né? No plural. Vou fazer a concordância do as com atitude. Refiro-me às atitudes de adultos que, na verdade, levam as moças à rebeldia. Vamos ver por que fica craseado. Olha só. O verbo levar vai levar alguma coisa ou alguém a fazer alguma coisa. Então, olha só. Leva quem? As moças. Levam à rebeldia. Levam as moças aqui à rebeldia. Então, A com A aqui, ó, crase no A. Crase no A. Aí, olha só, insensata e há uma fuga. Então, aqui, ó, não tem crase porque diante de um pronome indefinido. Então, como é que ficou aqui? As, aí A com crase e o outro A sem crase. Aqui, letra C. Continuando, pessoal. Questão 10. Assinale a opção incorreta
com relação ao emprego do acento indicativo de crase. Então, opção incorreta, né? O pesquisador deu maior atenção à cidade menos privilegiada. Então, aqui tem crase, né? Tá correto. Deu atenção a quê? Aí aqui, ó, lembrem-se da regência nominal, né? Que é a regência nominal que vai explicar essa parte. Então, olha só. Deu atenção a quê? Quem dá atenção deu atenção à cidade. Então, quem dá atenção a alguma coisa ou a alguém. Juntou ali, ó, crase no ar, preposição mais artigo. Aí a gente tem aqui, ó, esse resultado estatístico poderia pertencer a qualquer população. Não tem crase diante de pronomes, né? Indefinidos. Mesmo atrasado, o recenseador compareceu à entrevista. Então aqui, ó, quem comparece a algum lugar, né? Ou a alguma entrevista. Ó, compareceu à entrevista. Só quem comparece a algum lugar, né? Ou a algum evento. Então aqui crase, que é o que? A preposição aqui, ó. E aqui é um artigo. Então crase no ar. Aí olha só, a verba aprovada destina-se somente àquela cidade sertaneja. Então o verbo destinar, né, a regência verbal destina alguma coisa a alguém. Então destina-se, no caso aqui, ó, a verba é destinada àquela cidade. Então destina-se só que destina-se a quê? Quem destina-se a alguma coisa. Então juntou esse a aqui, que é uma preposição, com esse a aqui, que é uma letra A comum. Então ficou aquela, né? Um crase. Então tá certinho aqui. Veranópolis soube unir a atividade à prosperidade. Então vamos ver aqui, ó. Unir Então, a regência do verbo aqui unir, você une uma coisa, que é a atividade, à outra. Então, você uniu a atividade a quê? A prosperidade. Então, crase no ar. Uniu uma coisa à outra. A quê? A prosperidade. Ok, pessoal? Então, qual é a questão errada? Letra B. As outras estão todas corretas. Questão 11. Energia e força, pessoal. Assistam o vídeo até o final, que vocês só têm a ganhar com isso, porque vocês vão aprender bem a crase aqui, ó, com 20 questões. Estamos na questão 11, vamos lá. Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente a frase a seguir. Os interessados em adotar crianças têm de recorrer, no caso aqui, ó, às orientações do juizado. Por que fica com crase aqui? Porque fica assim, olha só. Recorrer às orientações.
Então, olha só, quem recorre, recorre a alguma coisa ou a alguém, né? Então, eu coloco o A aqui, ó. Ficou como? As. Por isso que recorreu às orientações do juizado de menores e se sujeitar a uma espera muitas vezes longa. Então, ó, diante de pronome indefinido ou artigo indefinido não tem crase, ok? O que, apesar de tudo, não desanima a maioria. Então, pessoal, esse A aqui não tem crase. O que não desanima quem? A maioria. Então ficou letra A, né? Olha só. Primeiro está com crase, o A, o outro sem crase, o outro A sem crase. Questão 12. Força aí, pessoal. Energia e força. Vamos lá. Questão 12. Analisando as sentenças, né? À vista disso, devemos tomar sérias providências. Então, à vista, né, é uma locução adverbial. Então, tem crase. Vamos colocar a crase aqui. Não fale tal coisa às outras. Então, olha só. Então, pessoal, entendendo isso aqui, ó. Ó, não fale tal coisa às outras. Então, olha só. Quem fala alguma coisa, né? Ou seja, fale tal coisa a alguém. Então, ó, não fale tal coisa às outras. Olha só, então quem fala alguma coisa. O que é essa alguma coisa? Tal coisa. Quem fala tal coisa a alguém. E esse alguém aqui, ó. Esse alguém é as outras. Não fale tal coisa a alguém. Alguém é esse aqui, ó. As outras. Então, crase, né? Porque tem a preposição com o artigo. Ó, dia a dia a empresa foi crescendo. Ó, palavras repetidas, diante de palavras repetidas não tem crase, ok? Dia a dia, palavras repetidas. Não ligo àquilo que me disse. Aí, olha só, aqui vai ter crase, né? Porque vai ficar assim, ó. Não ligo a quê? Ó, não ligo àquilo não ligo. Quem não liga a alguma coisa, né? Não ligo a aquilo que me disse. Então, ó, vai ficar aqui, ó, tem um A, que é uma preposição, juntou com esse A aqui da palavra aquilo, crase. Então, qual é a única que está errada aqui? Essa 3 aqui, ok? Então, ficou a 3 a única que não tem crase, porque diante de palavras repetidas. Mais questões aqui, pessoal. Questão 13. Então, a questão 13, pessoal. Aqui, ó, tudo correu às mil maravilhas. Então, as mil maravilhas é locução adverbial, então tem crase. Caminhamos rente à parede. Caminhamos rente à parede, locução adverbial, crase. Ele jamais foi a festas. Só teria crase se fosse assim, ó. Ele
Ele jamais foi às festas. Aqui teria crase porque quem foi a algum lugar. E juntaria o a preposição com o artigo, ficaria ele jamais foi a festas. Bom, o acento indicador de crase no A é obrigatório. Apenas na sentença 1, não. Apenas na sentença 2, não. Na sentença 1 e 2, obrigatório. Vamos aqui na questão 14, pessoal. Assinale a alternativa onde o sinal de crase foi usado inadequadamente. Prefiro esta bolsa àquela. Então, olha só, aqui está correto. Por quê? Porque você prefere uma coisa. Prefere uma coisa, e coisa é essa. Prefere esta bolsa. Prefere uma coisa a outra. Então, é a regência do verbo preferir. Então, eu prefiro esta bolsa a aquela. Então, prefiro uma coisa a outra. Ou seja, prefiro esta bolsa a aquela outra, né? Então, aqui, ó, preposição mais, junto com esse a aqui, ficou aquela. Ó, isso é prejudicial à saúde. Então, a regência do verbo, a regência da palavra prejudicial, né, que é um adjetivo, né, classe dos nomes, vai ficar assim, ó. Ó, isto é prejudicial à saúde. Só que o que é prejudicial a alguma coisa. Que no caso é a saúde. Então, aqui, ó, a preposição mais artigo ficou com crase. Escrevi a Machado de Assis. Aqui também está correto, porque escrevi a maneira de Machado de Assis. Então, toda vez que está subentendido a maneira de, então tem crase, né? Ó, ele referiu-se a Fabiana, não a mim. Então, a gente já explicou esse verbo referir, mas vamos de novo para relembrar. Ó, referiu-se ele referiu-se a Fabiana. Só que quem se refere a alguma coisa ou a alguém. Então, crase. O a que é preposição, esse outro a que é artigo, crase. Então, ó, as lágrimas caíam uma a uma. Aí aqui, ó, tá errado, né? Por quê? Porque diante de palavras repetidas não tem crase. Esta aqui é o item incorreto. 15. Vamos chegar às 20 questões, né? Conforme prometido. Assinale a alternativa correta que preenche as lacunas da frase a seguir. Então, ó, o vereador que reside. Aí, no caso, né, quem reside em algum lugar. Lembrando que o na é em mais a, ok? Então, vai ficar reside na rua, né? Reside na Rua Miguel Deodoro. Quem reside na Rua Miguel Deodoro corre o risco de ter seu mandato. Porque mandato é mandato eletivo, né? E mandado é mandado judicial, quando o juiz faz um mandado judicial. Então, Deodoro corre o risco de ter seu mandado cassado com 2 S, por quê? Porque cassado, vai ser cassado, vai ser anulado, né? Que caçado com C cedilha é quando você vai caçar um animal. Vou caçar
o jacaré no rio, né? Aí seria caçar com C cedilha. Assim que o processo chegar às mãos, né, do presidente. Então, por que que é chegar às mãos do presidente sem crase? Porque é o seguinte, vamos aqui, ó. Chegar. Então, olha só. Chegar às mãos do presidente. Só que quem chega a algum lugar. Por isso que eu falei que tem que saber a regência verbal, né? Porque aí senão fica difícil de usar a crase. Quem chega a algum lugar. Então somou aqui, ó, o a preposição com o as, né? Artigo, então ficou as. Então, qual a resposta aqui? Na, mandado, caçado, as, né? Na, mandato, caçado, as. Então, letra D aqui, ó. Vamos só ajustar aqui. Então, ficou a letra D. Letra D. Vamos na questão 16. Já estamos chegando na questão 20, pessoal. Questão 16, pessoal. Estamos chegando lá. Olha só. Indica a opção em que o sinal indicativo de crase está corretamente usado. Essa proposta convém a todos. Então está errado porque todos é um pronome indefinido. Não usamos crase de pronomes indefinidos. O governo aumentou a quantidade de subsídios. Então, ó, aumentou a quantidade, não tem crase aqui, né? Que é só um artigo comum aqui, né? Aumentou a quantidade. A empresa considerou a oferta inferior à outra. Então, olha só. Aqui é a nossa resposta correta. Por quê? Porque vamos só ajustar aqui. Olha só, a empresa considerou a oferta inferior à outra. Então, olha só. Quem é inferior a alguma coisa. Então, ficou com crase. Ok, pessoal? Então, essa questão aqui está correta, né? A questão correta é esta. A empresa considerou a oferta inferior a outra. Ele está propenso a deixar o cargo. Ou não utilizamos crase de antiverbo. Não vou aderir a modismos. Pessoal, aqui não tem crase, por quê? Porque faltou concordância verbal. Seria assim, eu não vou aderir aos modismos. E também não teria crase também, né? Então aqui, ó. E modismo é uma palavra masculina. Não colocamos crase diante de palavras masculinas, a não ser aqueles casos que eu falei, né? Fez um gol a Pelé, né? A mãe deu um presente àquele filho mais obediente. O pai não deu atenção àquilo, aquele, né? Ou a moda de, a maneira de, aí no caso a gente coloca crase. 17. O uso do acento indicativo de crase está incorreto em, né? Então vamos aqui. Eu vou formatar aqui para ficar mais fácil, só um segundinho. Olha só, primeiro vou à feira e depois é que vou trabalhar. Então olha só, se você vai à feira e volta da feira, né? Olha só,
vou à feira. Aí você volta da feira, então tem crase. Vou à feira, volto da feira. Às vezes, né? Às vezes tem crase porque é uma locução adverbial, né? Às vezes não podemos fazer o que nos foi ordenado. Não devemos fazer referência àqueles casos, né? Então aqui, ó, tem crase, né? Por quê? Porque é assim, ó. Fazer referências então, olha só, quem faz referência a alguma coisa ou a alguém. Então, juntou aqui, ó, o a preposição com esse outro a aqui, ó, da palavra aqueles, né? Então, ficou aqueles. Então, tá correto. Ó, sairemos às 5 da manhã. Então, às 5 é uma locução adverbial, né, com horas exatas, né? Então tem crase. Isto não seria útil a ela. Então, diante do pronome pessoal ela, né, não tem crase. Ok? Porque seria assim, ó. Isso não seria útil, né? Regência nominal. Útil a quem? Aí você responde. Isso não seria útil a ela. Então aqui só tem uma preposição, não tem o artigo, tá? Até porque o artigo ele determina o substantivo e não o pronome, ok? Questão 18. Olha só. O acento grave indicador de crase está empregado incorretamente em. Então vamos aqui, ó. Tal lei se aplica necessariamente a mulheres de índole violenta. Já é aqui, tá, pessoal? Isso aqui tá errado. Por quê? Aqui já tá errado. Por quê, pessoal? Porque não teve concordância ali, ó. Seria assim, ó. Tal lei se aplica então, olha só, tal lei se aplica. O que é aplicado a alguma coisa ou a alguém, né? Então, tal lei se aplica a mulheres. Então, aqui para ter crase, deveria ser que a gente fala a mulher, as mulheres, para fazer concordância. Então, fica assim, ó, as mulheres. Então, aqui no caso teria que aí juntaria a preposição com o artigo as e a concordância as mulheres. Mas no caso aqui ficou errado, tá? Desse jeito aqui, que não é a mulheres, é as mulheres, com crase. As novelas às quais assisti problematizam a questão da droga. Olha só, aqui tá correto, porque assim, ó, as mulheres, as novelas as novelas às quais assisti problematizam a questão das drogas. Então, olha só. Então, aqui, ó, quem assiste a alguma coisa. Assiste as novelas, só que quem assiste a alguma coisa. Então aqui, preposição mais artigo, as novelas.
Lembrando, pessoal, as quais assisti são as novelas que assisti. Eu posso substituir. Entregou as chaves da loja àquele senhor. Então, a regência verbal aqui, ó. Quem entrega, entrega alguma coisa a alguém. Então, olha só. Entregou as chaves da loja. Quem entrega, entrega a alguém. Então, entregou àquele senhor. Então, olha só, juntou o a aqui, preposição, mais o a da palavra aquele, ficou o a craseado. Aquele senhor. O delegado disse ao prefeito e aos vereadores que estava à procura de foragidos. Então, a procura aqui é uma locução adverbial, né? Aí tem crase, normal. Ó, o bom atendimento às pessoas também. Atendimento. Ó, o bom atendimento às pessoas pobres deve ser prioridade na nova administração. Então, questão de regência nominal. O bom atendimento Então, o bom atendimento a quem? Às pessoas pobres. Junta a preposição a com o artigo as, então ficou as pessoas pobres. Então, o que está errado mesmo é a primeira, que deveria ser as mulheres. Questão 19. A alternativa que o acento indicativo de crase não procede, ou seja, está incorreto, né? Tais informações são iguais às que recebi ontem. Então tá certo, né, pessoal? Porque tais informações são iguais às que recebi ontem. Então olha só. Então aqui você sabe que está subentendido, né? Esse que aqui, ó, é um pronome relativo que vai retomar informações. Esse que aqui seria a mesma coisa de a gente colocar informações. Tá? Então, olha só. Tais informações são iguais às que recebi ontem. Então, olha só, tais informações são iguais, quem é igual a alguma coisa ou a alguém. Então, tais informações são iguais a quem é igual a alguma coisa. Tais informações são iguais a as que recebi ontem. Então, juntou aqui, ó, com a preposição com o artigo. E você lembra que o informações está oculto aqui, ó. Você pode substituir esse que por informações, ok? Tais informações são iguais às que recebi ontem. Tá certinho? Perdi uma caneta semelhante à sua. Então, ó. Quem é semelhante a alguma coisa ou a alguém. Então, juntou aqui a preposição com o artigo a aqui, ó. Semelhante à sua. Certinho. A construção da casa obedece às especificações da prefeitura. Então, olha só. De novo, regência verbal. Obedece Aí, pessoal, olha só. Quem obedece a alguma coisa ou a alguém. Então, obedece às especificações da prefeitura. Então, vai ficar crase. Por quê? Preposição a, o artigo as. Ficou as com crase.
Certinho. O remédio devia ser ingerido gota a gota. Aqui está errado, porque diante de palavras repetidas não tem crase. Então a questão aqui para a gente marcar, que ele pediu para marcar incorreta, é esta aqui. Não assistiu a essa operação, mas a de seu irmão. Então olha só. Quem assiste alguma coisa, né? Ó, não. Mas você sabe que tem um verbo ali subentendido, né? Que é assistiu. Mas assistiu a... Ó, não assistiu a essa operação, mas assistiu, quem assiste a alguma coisa. Então ficou a preposição a aqui, ó. Com o artigo a. Então crase no a. Tá incorreto aqui, ó. Gota a gota que não colocamos crase diante de palavras repetidas. Última questão, pessoal. Vamos aqui, ó. Então, pessoal, vamos para a questão 20 para a gente finalizar a nossa lista. Olha só, nas alternativas que seguem há 3 frases que podem estar corretas ou não. Leia-as atentamente e marque a resposta correta. Então, olha só, o seu egoísmo só era comparável à sua feiura. Então, era comparável, né, à sua feiura. Então, o que é comparável a alguma coisa. Então, junto a preposição com o artigo, vai ficar com a crase. Aqui, ó, não pôde entregar-se às suas ilusões. Entregar-se, quem se entrega a alguma coisa, né? Ó, entregar-se às suas ilusões. Então, quem se entrega a alguma coisa. Juntou com as aqui o artigo, ficou com crase. Preposição a com o artigo as. Crase. Aí, olha só. Quem vir em apuros deve recorrer à justiça. Então, recorrer à justiça. Mas quem recorre a alguma coisa ou a alguém. Então, preposição a com o artigo a, crase no a. Recorrer à justiça. Então, esse aqui está certo. Aqui também os 3 estão corretos. Aqui as 3 frases estão corretas. Com isso, pessoal, finalizamos uma aula aqui. Ó, ficou bem grande, né? Quase 1h30. Mas vai valer muito a pena para vocês para gabaritar as questões de concurso, de vestibulares tradicionais e do Enem. Até a próxima aula, pessoal. Um abraço e não se esqueçam de deixar o like, não se esqueçam de me seguir aí no meu canal e de comentar alguma dúvida que tenha ficado, porventura. Até mais, até a próxima aula.